Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Bom dia, meu Deus. Bom dia, Senhor. Ó, querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, por estarmos agora, neste momento, entrando em Tua presença, Pai. Eu sei que o Senhor já está nos esperando, porque esse é o caminho, Senhor, que nós temos seguido ultimamente, Pai. Abençoa o nosso dia, Pai. Abra a nossa mente, esclarece, Senhor, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos e que desejamos ouvir, Senhor. Abra a nossa mente, Pai. Abençoa o Fábio, sua esposa, sua família, a minha família, Senhor, a família da irmã Lucinha, e do James, que também, Senhor. Oh, Pai, abençoa todos, Pai, que vão participar desse devocional e aqueles que ainda não entraram, mas que ainda vão ver, Senhor. O que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E Jesus, né, o título aqui na minha versão, a primeira multiplicação dos pães e peixes, creio que na de todo mundo. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, aleluia, e compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes de comer, vós. Então, eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei-mos aqui. Sendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram, se levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aleluia. Que palavra poderosa. Tremendo, né? É tremendo. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é que Jesus deu graças, que é o que a gente, né, primeiramente, nosso primeiro ato, assim que abre o olho, assim que vê, perceber o sopro de vida, é agradecer a Deus. Porque Jesus, ele deu graças, né? Ele pegou esses pães, assim, a gratidão a Deus pelo poder e pela generosidade e misericórdia de Deus. A primeira coisa que ele fez ao pegar esses pães e esses peixinhos foi dar graças a Deus, né? Assim, e a gente vê que a gratidão vem em primeiro lugar. Primeiramente, ele agradeceu ao Pai, para depois operar o milagre. É muito lindo. Esse texto é um texto de... Né, ele está nos 4 evangelhos, né? Essa multiplicação dos pães, isso é tremendo. Uma das coisas que mostra aqui, e eu já vou tomando a vez, porque pode ser que eu precise sair um pouco antes de terminar. É a misericórdia do Senhor. E ele nos ensina com esse texto, assim, que é o pão da vida. Ele já mostra que é o pão da vida. Ele já mostra que ele serve ali para alimentar o corpo e a alma, né? Dos sedentos que estavam ali, da multidão sedenta pelo milagre. Então, por milagres, né? Porque a multidão seguiu, né, desde Cafarnaum até... Acho que foi de Cafarnaum, eu não sei, eu li em algum dos evangelhos, até outra cidade, eu não lembro agora qual, outra região, e a multidão atrás de ver os milagres, da operação de milagres. E Jesus ali mostrou que é o pão da vida e mostrou a misericórdia. E a misericórdia que nós devemos ter, com o pouco que nós possamos ter, esse pouco é para ser dividido. E eu conto uma historinha pequena que aconteceu comigo.
Um dia eu tinha R$ 30 em casa. Eu tinha até um restinho na conta, mas em casa eu tinha R$ 30. E esses R$ 30 era para comprar um frango abatido. E aí chega a vizinha de frente, uma vizinha que nem muita intimidade tinha comigo. Aí ela disse, ô, dona Lucia, eu estou morrendo de vergonha, mas eu vim aqui por necessidade, etc, etc, para não se delongar muito, explicou lá os motivos dela. A senhora tem R$ 30 que me empreste? Eu disse, tenho. Não comprei o frango, aqueles R$ 30, mas, gente, é a gente perceber a ação, o agir de Deus nos mínimos detalhes. Porque se eu tinha R$ 30, a mulher me pede R$ 30, é porque era para eu dar. E aí É verdade. ela pediu emprestado. Só que depois ela quis pagar, eu disse, não, misericórdia de Deus. Pronto. Então, é isso. Outra coisa, né? O direito que Jesus, nessa parábola, ele traz, assim, o direito de todos, aquela multidão. Ele saciou aquela multidão. Ele sabe, ele não disse, não, eu vou dar primeiro para A, B, C ou D. Não. A cooperação dos discípulos dele em distribuir, em ajudar a distribuir, quando ele fez a multiplicação, os discípulos, né? Aí deu para os discípulos e eles, para os apóstolos, e eles saíram distribuindo. É a cooperação que nós devemos ter, né? Com as nossas congregações, né? Ajudar e sempre está trabalhando em prol do reino, sempre para o reino, em prol do reino, e sabendo que é isso que Deus pede de cada um de nós, né? Que a gente reparta o que tem, seja o alimento físico, seja o alimento espiritual. Não adianta eu pegar essa palavra e estudar só para mim. Pronto, eu sei, eu sou a sabichona. Meu Deus, como eu sei muito a Bíblia, não adianta de nada disso. Se eu souber só para mim, né? A gente tem que repartir tanto o alimento físico quanto o espiritual. Essa é uma das vertentes, né? E assim, eu até tinha anotado aqui, assim, Jesus é aquele que alimenta o corpo e a alma e nos ensina a ser misericordiosos. Essas são as minhas considerações. Eu vou dar agora a palavra para vocês, porque senão eu falo aqui amanhã todinha e pronto. E é isso, gente, que eu observei. Esse texto é muito profundo, pequeno, mas muito profundo. Nos leva, assim, a refletir em muitas coisas. Ah, antes de eu passar a palavra, eu quero contar outra coisa. Eu estava escovando meus dentes certa vez, eu ainda trabalhava, não era aposentada, não. E escovando e Jesus o Espírito Santo tem mania de falar comigo quando eu escovo os dentes. Eu não sei que mistério é esse, mas é mistério de Jeová. Então, eu escovando os dentes, aí de repente, R$ 100 para a Ilha. A Ilha era uma colega de trabalho. Eu disse, oi, eu não estou tendo nem para mim, dá para a Ilha. Eu tinha um restinho na conta, claro. Mas eu não. Aí eu disse, isso é cor da minha cabeça. Mas, Senhor, se vier de ti, me confirme. Aí vou para cambiar rumo, vou trabalhar. Chego na empresa, eu lembro que era 9h30, porque eu olhei no relógio quando ela me ligou. Essa justamente a Ilha. Ô, Lucinha, tu tem R$ 100 que me empreste? Gente, a ação de Deus, purinha. Eu disse, tenho minha amiga. Eu tinha 50 na carteira, liguei para outra colega e disse, fulana, você teria R$ 50 que me empreste até a hora do almoço? Que era exatamente para fazer os R$ 100, para eu dar para essa amiga. Botei no envelopezinho e botei um bilhete que não era empréstimo, era dádiva porque o Senhor tinha mandado. Então, são coisas assim, né? E a gente atenta à voz do Senhor, né? É isso. Louvado seja o Senhor. E É já verdade. Aquele que está em Cristo Jesus, ele ouve a voz do Espírito, é sensível à voz do Espírito. E o Espírito fala. Eu sei que fala porque eu já senti isso muitas vezes. Deus falar comigo, ó, dá para aquela pessoa ali, ó. Fala com aquela pessoa ali agora sobre o meu amor, sabe? Tem me usado dessa forma assim, uma forma assim que eu falo, meu Deus, mas é que a senhora não sabe. Eu já contei aqui para eles. Uma vez Deus me usou para um grande testemunho, né?
Eu estava na minha loja, era 6 horas da tarde, e vinha passando dois homens assim, na rua. Eu estava na porta da loja, e Deus falou comigo assim, ó, fala do meu amor para aqueles dois homens ali agora. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, ué, fala do meu amor para aqueles dois homens ali agora, senão vou eu cobrar de você, a alma deles. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para o relógio, porque eu tinha um relógio grande na loja. Falei, mas senhor, falta 15 para 6, já estou indo embora. E eles entraram na padaria, tinha uma padaria de frente da minha loja, e eu questionando Deus, e Deus falando comigo, e aquela voz na minha mente assim, ó, fala do meu amor para eles. Eu falei, senhor, tá bom, eu vou falar. Mas que eles não demorem na padaria, que já vai dar 6 horas, eu quero ir embora. Os homens tomaram café na padaria, mas voltaram. Quando eles voltaram, eu gritei assim para eles, vocês dois aí, faz favor. Eles vieram. Quando eles se aproximaram, eu falei, ó, Deus, eu tenho um recado de Deus para vocês. O cara olhou assim, parou, meio estatelado. De Deus, falei, Deus está mandando te dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Aí ele falou, mas por que você está falando isso para mim? Eu falei, não sei. Deus mandou falar isso para você. Se um dia se sentir dentro de um poço e olhar para um lado e olhar para o outro e não encontrar saída, levante seus olhos para o céu, que Jesus Cristo está de braços abertos para te acolher. Ele te ama e quer salvar você. Aí um olhou para o outro assim, olhou para mim, e tem mais. Você pode ter matado, pode ter roubado, pode ter estrupado, pode ter cometido as piores atrocidades desse mundo. Mas se você se arrepender e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, e você será nova criatura em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Não é que um deles estava chorando, dona Lucinda? Irmã, você não acredita. Eu peguei um testemunho do Márcio Nascimento, uma fita cassete naquela época que eu tinha, e dei para ele. Falei, ó, ouça essa fita aqui, ó. Ouça essa fita cassete aqui. Vai falar o seu coração. Vai confirmar com você o que eu estou falando. O homem levou aquela fita calado, um olhando para o outro assim. Passado alguns dias, isso foi não sei se foi numa quinta ou foi numa sexta-feira, um feriado prolongado. Eu sei que, passados uns dias, eu vi a foto daqueles homens na primeira página do jornal. Em todos os jornais estavam a foto deles estampada. Eles foram pegos aí, a senhora é da onde? Do Ceará? Sim, Pois é, eles foram pegos aí na sua terra. Eles roubaram o Banco Banespa aqui em São Paulo. Eles entraram no Banco Banespa aqui em São Paulo numa sexta-feira. Ficaram sexta, sábado, domingo dentro do banco. Não conseguia abrir o cofre de jeito nenhum. Tinha uma pessoa descendo para matar ele, porque ele não conseguia abrir o cofre. Aí disse que ele lembrou, né? E rezou um Pai Nosso. E de repente o cofre se abriu. Eles fizeram o maior assalto aqui na época, no ano de 2000, e fugiram aí para o Ceará, e foi pego aí no Ceará. Eu tenho a carta deles aqui comigo, até mandei para o Fábio, né? E para um outro rapaz que participava aqui do devocional, que faz tempo que eu não vejo ele. A carta que ele mandou para mim, não, assim, que naquele dia Deus falou com ele, só que ele estava muito envolvido, não tinha como voltar atrás. Ele tinha que ter ido, porque senão os caras iam matar ele. E ele foi obrigado. E ele era expert em abrir cofres. Só que naquele dia, lá dentro do banco, ele não estava conseguindo abrir o cofre. Aí desceu o integrante da quadrilha para matar ele, ou você abre ou morre. Aí ele orou um Pai Nosso lá, do jeito que ele sabia, e de repente o cofre se abriu.
A senhora vê como Deus faz, né? Para salvar uma alma, Deus permitiu que eles roubassem aquele monte de dinheiro que tinha lá no banco. Eles roubaram não sei quantos milhões, eu não lembro quanto foi. Eu sei que eles saíram de lá com uma van carregada de malotes, que teve que deixar 2 malotes numa lombada que a perua enroscou na lombada e não saía. A senhora acredita? O que você me Como é que contar pode? sobrenatural de Deus, Mário, eu acredito. Do sobrenatural de Deus, eu acredito. Eu estou aqui quase em lágrimas, porque o sobrenatural de Deus acontece assim, quando você tem intimidade com Deus, dá voz, dá ouvidos à voz do Senhor, acontece assim prodígios, acontece assim maravilhas do Senhor falar, de você ouvir, de falar de em voz audível, às vezes na mente, mas audível às vezes. Então, o que você me contar, Mário? Inclusive, eu tenho um testemunho desses, eu tenho até um livro deles que foi cognominado de Paulinho Bang Bang, que participou desse assalto do Banespa. Esse homem se converteu. Não é Paulinho, não, né? O nome dele? Não, Não, né? Pois é, esse não. pois É é. Alexandre Augusto Pardal. Uhum, Esse que é o que Deus usou para me falar com ele. O nome dele é Alexandre Augusto Pardal. uhum. É isso. Mas foi uma quadrilha, né? Era uma quadrilha muito grande. Agora, esse Paulinho, ele era assim, ele caiu no mundo do crime, criança, porque levou uma surra muito grande do pai. É lindo o testemunho dele. Depois ele se converteu agora, atualmente eu não sei mais o que é feito desse moço, se ele continua nos caminhos do Senhor. Sei que ele se converteu, deu um testemunho na igreja na qual eu congregava há muito tempo. Foi logo que eu entrei, foi logo após a minha decisão por Jesus. E aí eu tenho até o livro desse moço, é muito bonito o testemunho dele, muito bonito. E ele Tá participou do vendo? Salto Grande do Banespa. Tá vendo aí? Olha só. Depois eu Vai, vou mandar uma vai, cópia aí vai saber para se a não, senhora. vai saber se não foi esse Paulinho aí que estava do lado do Alexandre aquele dia. É capaz É, de ter sido, porque James, isso aí tem 20, se foi no ano 2000, 25 anos, né? Está fazendo, né? isso. Isso, É. eu entrei eu tenho mais tempo lá na igreja. Eu não sei, pode até ter sido, é bem capaz mesmo de ter sido, porque esse assalto do Banespa foi muito falado, muito falado. Foi muito comentado aqui. Foi, Né? Foi o maior assalto feito a um banco no é, estado de São Paulo. No pois é, centro de São Paulo, eu vou te falar, foi uma coisa assim que, olha, chamou muita atenção. sim, Como é que sim. pode, né? Com toda a segurança que tem um banco, com toda E o banco sempre parafernália, né? certeza, O cara conseguiu entrar lá e abrir o cofre. Olha, vou te falar, só Deus mesmo. é, E eu tive esse privilégio, hein? De ser usado por Deus para poder falar com esse rapaz. é, Eu tive esse privilégio de Deus falar, ó, fala do meu amor para ele. Fala. Olha só, menina, eu vou te falar, eu não esqueço disso nunca. Eu tenho essa carta comigo, eu tenho uma carta aqui na minha carteira, está aqui a carta. Ela tem mais de 25 anos, está aqui comigo, ela não se acaba, sabe? Eu tenho duas. Eu mandei tirar um xerox e esse xerox fica na minha carteira. Onde eu vou, que eu tenho oportunidade, que Deus me usa, eu mostro essa carta. Porque Deus existe, as pessoas não acreditam que Deus existe, que Ele está em toda parte, que Ele conhece os pensamentos, que Ele sabe dos segredos, das coisas que as pessoas vão fazer. E Deus, quando ama a pessoa, Deus adverte ele, Deus anuncia, mostra, ó, não faça isso, você vai se dar mal, não é por aí, o caminho não é esse. E a gente é usado por Deus para falar para as pessoas e as pessoas não dão ouvido. É lamentável. Mas tá aí. E James, voltando aqui na palavra do Senhor, eu vi aqui. Pode falar, dona Lucina. não, oi, não, eu quero mais falar, não. Então aqui, eu vejo aqui que Jesus, ele viu que aquela multidão passou praticamente o dia com ele ali, vendo as curas, ouvindo a palavra, e já era tarde, né? E ele não quis despedir o pessoal com fome.
Ele falou, ó, tem de comer. Aí o povo aí falou para os discípulos, né? Os discípulos, o que os discípulos fizeram? Mas não tem nada aqui, como é que nós vamos dar de comer? Aí diz que encontraram um menino, né? Que tinha 5 pãezinhos, cinco pães, 2 peixinhos, ou era 7 pães. Deixa eu ver aqui. E sendo chegar à tarde, discípulos aproximando-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e o povo já avançado e despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre a comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão, dar-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E olha só, Jesus pegou esses pães e esses peixes, levantou o céu e deu graças. Pai, graças te dou. E multiplicou. E diz que ainda sobejaram 12 alcovas cheias. Olha só, um menino que tinha dado aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, voltou para casa carregando um balaio cheio de pão e peixe. Que coisa maravilhosa, né? E todo mundo comeu e se fartou. E aqui fala que foi 5 pães, foi mais de 5, foi 5.000 pessoas. Só contava os homens naquela época, fora as mulheres e as crianças. Que coisa, né? Maravilha isso Vocês aqui, estão me viu? ouvindo? Tô te ouvindo sim, pai. Eu tô extasiado aqui, porque Tô ouvindo, sim. o Eu tô ligada. que fala o meu Então você coração. vê como é que Deus faz, né? Estão me Deus ouvindo ou não? multiplica as coisas na nossa vida, James. Sabia disso, meu filho? Deus multiplica. Quando a pessoa se dispõe a ajudar o outro, Deus multiplica. Ainda mais quando você ora, quando você agradece a Deus, ó Pai. Aquele alimento, aquilo que você tem, quando você ora, ele multiplica. Deus faz multiplicar. Porque a pessoa dá com vontade, né? Dá com alegria no coração. Quantas pessoas se fartaram ali daqueles 5 pães e 2 peixinhos? Quantas pessoas? Mais de 5.000, é uma coisa assim extraordinária. Não dá, não tem. Você contando aos olhos natural, o ser humano não acredita nisso. Não, isso aí não dá para acreditar. Não dá, não dá para acreditar. Aí eu fico imaginando assim, quando eu contei, em certos lugares que eu contei esse testemunho meu, o pessoal falou: que é isso, rapaz? Você está ficando louco? Eu não acredito, não. Isso foi coincidência. Eu falei: coincidência, pai? Coincidência? Que coincidência, pai? Se eu estou falando para você que eu estava parado na porta da loja assim, sem fazer nada, aí uma voz falou para mim: ó, fala do meu amor para aquele homem ali, do nada. Você acha que isso é coincidência? O homem estava com um plano de assaltar o banco, Deus sabia. Você acha que isso é coincidência? Coincidência para vocês que não conhecem Deus. Porque o Deus que eu conheço, isso aí é Cristocidência. Meu filho, eu vou te falar, viu? Que coisa extraordinária. Ó, nós estamos aqui, ó, eu estou aqui em São Paulo, você está aí na Austrália, meu filho. O Samuel está aí nos Estados Unidos e a dona Lúcia está aí lá no Ceará. Deus É, está conosco. Nosso Senhor Jesus Cristo ele está conosco. Ele está aqui, está aí, está lá nos Estados Unidos, na Austrália, e está aí no Ceará. E está aqui em São Paulo comigo. Porque ele mesmo falou na palavra dele que onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria entre vós, estaria entre nós. Então, eu não tenho dúvida de que ele está aqui, sentado à minha frente, aqui, olhando para mim e contemplando as palavras que eu estou falando, testemunhando dele, dos feitos dele. Ó Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, Pai. Eu me Amém. alegro pela tua presença. Eu me alegro. Isso não tem preço. Não tem preço. Maravilhoso.
E todos saciaram-se, levantaram os pedaços que sobrejaram 12 alcovas cheias. Os que comeram foram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. É extraordinário, fora de série. James, você quer ler aqui o 22 ao 36? Eu vou ler sim, mas eu queria só reiterar esse comentário, né, que queima aqui no meu coração, é que onde Jesus se envolve, o que Jesus abençoa, multiplica. Deus provê tudo o que nós precisamos e com abundância. Mais do que o que a gente precisa, é com abundância. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Não é? Verdade. É o Deus que no início do mundo falou: crescei e multiplicai-vos. É o Deus que criou a natureza para se multiplicar. Toda a obra de Deus multiplica. Você não vê a igreja ou torta ou certa, a igreja se multiplica. A palavra de Deus se multiplica. Quando eles estavam julgando Jesus, teve um que falou assim: deixa, porque se não for de Deus, aquilo vai morrer. Mas se for de Deus, vai prosperar. E o que aconteceu com a igreja? O que é de Prosperou. Deus prospera. Amém. E nós vimos aqui no capítulo 12 que uma árvore é identificada por seus frutos. Eu acho que isso é um sinal que a gente pode perseguir também, sabe? Ainda que nós não entendamos, antes de julgar, seria bom fazermos uma reflexão, sabe? O que é de Deus multiplica. E é maravilhoso que ele nos dá com abundância. Lá em João 10:10, Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena e que satisfaz. Eu sinto, depois de tudo que a gente vem aprendendo aqui, principalmente com o estudo do Salles, a distorção da palavra, sabe? Que a igreja em algum momento tentou nos pregar a escassez, a pobreza, a se sentir mal no ambiente de abundância. E isso, eu tenho certeza que não é só no meu coração, no coração de muita gente, isso ainda é um desafio. Mas a palavra me mostra que Deus multiplica tudo. Quando, quando ele, quando Jesus manda Pedro jogar a rede, não veio só a quantidade de peixes que Pedro precisava, veio muito mais do que ele precisava. Veio muito mais. Foi com abundância. Foi com quase que com exagero. Oh, glória. Ali, Jesus multiplica os pães e sobraram 12 cestos cheios. Deus seja louvado. Então,
é, eu peço a Deus que o entendimento correto da palavra dele, da vinda dele, o reino de Deus, que Jesus vem nos mostrar, não seja distorcido pelo inimigo. E que a gente permita que a semente da palavra de Deus entre em nosso coração e multiplica, porque aquilo que nós acreditamos é o que vai determinar a nossa vida. Porque o nosso entendimento determina as nossas ações e a gente vai agir de acordo com aquilo que nós entendemos que é certo. Mas o que é certo e a vontade de Deus está escrito aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Essa é a palavra de Deus para nós. É o tesouro, a sabedoria de Deus que nos guia, que nos ensina e que nos onde nós devemos pautar nossas vidas, as nossas crenças, o nosso entendimento, a nossa maneira de ser, de agir com o nosso próximo, conosco mesmo e principalmente com Deus. Então, que o Espírito Santo nos abençoe com o entendimento e sabedoria divina. Amém? Gente, eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou sentindo a presença tão forte de Deus nessa reunião de hoje que eu estou todo tempo querendo chorar. É uma Aleluia. presença muito forte do Espírito Santo que envolve, sabe, essa nossa reunião de hoje, essa sala de oração. Ai, é muito bom estar na presença do Senhor, é muito bom. E ouvir, Beleza. e assim aprendendo o tempo todo, porque tem gente que se acha o tal, porque é teólogo, porque é isso, porque é aquilo outro. Mas se a gente for, souber só a letra e não tiver com o Espírito Santo ali latente, ali no nosso coração, assim, pulsando, de nada vale, de nada adianta, assim, porque às vezes a gente sabe tão pouco da palavra, até porque a palavra ela é viva, ela se renova. Você lê o mesmo versículo não sei quantas vezes, e ele fala de maneira diferente, ele fala da forma como você está precisando, do que Deus quer lhe mostrar ali. Então, assim, esse texto é um texto tão pequeno, né? Assim, quantos versículos, né? Do 12, eu estou sem óculos, gente, que meu óculos quebrou, ainda vou mandar fazer outro. Lá pelos Estados Unidos, viu, Fábio? Quebrou. 13 ao 21, quer dizer, e tanta reflexão, e tanta presença do Espírito nesse texto, meu Deus. É tremendo. Tem uma Amém. atenção aqui. A senhora começou trazendo sobre esse trecho logo no início, é sobre Deus deu graça, né? Deus abençoou aquilo. E ontem na igreja, o pastor trouxe algo muito bonito. Na verdade, era um pastor que estava visitando. Era o Costa Neto aqui do Ceará, Fábio, da Videira, que eu amo. Olha, a minha primeira Bíblia, eu ganhei do pai do pastor Costa Neto. Eu não era nem evangélico, bem novinha, eu era bolsista do Banco Nordeste. E o seu Jeremias, o falecido pai dele, me deu uma Bíblia quando eu fui me despedir, né? Eu terminei a faculdade, aí terminava a bolsa do banco, aí fizeram uma festa para mim, e foi o pai dele que me deu a primeira Bíblia. Aquele pastor é uma bênção. Eu assisti ontem online o culto da Lagoinha. Vai, Fábio, Vou na vai, vai. Lagoinha. Eu não frequento a Lagoinha, Dona Lucinha. Eu, eu faço carisma lá com eles, mas eu vou em outra igreja. Mas eu conheço muita gente de lá. Pessoas muito boas. Eu amo muito. Mas ontem na minha igreja veio um pastor e ele trouxe uma palavra que foi muito, muito bonita, falando sobre humildade. E, e ele falava muito sobre consagrar, consagração, consagrar tudo que as pessoas fazem, consagrar as coisas que acontecem na nossa vida, né? E ali Jesus vem consagrando, né, a multiplicação dos pães, né, aquilo que ele vai ofertar, aquilo que acontece, né, o que aconteceu ali, né?
os irmãos ali, os discípulos não se preocupando ali que não tinham como, né, oferecer ali o que fazer, né, tarde da noite ali, e foram pedir para Jesus, né, falou, olha, melhor dispersar a multidão porque, né, não vai ter como fazer, mas Cristo, né, vem e faz a multiplicação acontecer, né, que é o extraordinário de Deus. E mas o que o pastor falou ontem foi sobre humildade, eu achei muito bonito, porque nós temos a tendência de sempre querermos subir, né? Crescer na vida, né? Ir além, sermos cada vez maiores, nos tornarmos cada vez mais fortes, sermos superiores, ganharmos, né? Cada vez mais espaço, cada vez mais para a gente, né? E o que o pastor trouxe ali foi uma visão muito interessante, porque Jesus, cada vez mais, ele queria descer, ele não queria subir. Jesus queria descer as escadas, Jesus queria descer cada vez mais, ele se entregar, né? Se entregar ao próximo. Ele pensava muito pouco nele, pensava muito, muito no outro, né? E acho que isso é uma lição de vida de Jesus, porque quando no final do dia o que a gente mais quer é nos parecermos com Jesus, né? Um paralelo que ele trouxe, que o pastor trouxe, que pela manhã ele tinha dado uma bronca na filha dele, na saída de casa, porque a filha não encontrava o sapato para ir para a escola, e ele tinha dado uma bronca nela, e aí passou o dia inteiro com aquilo no coração, né? Aquele peso no coração, porque falou uma palavra mais dura para a filha. E aí, no final do dia, quando ele encontrou a filha que foi buscar na escola, ele, né, veio pedir desculpa para a filha, e a filha virou para ele: tudo bem, pai, não tem problema, mas vamos só tentar cada vez mais nos parecermos com Jesus. E eu acho que a mensagem é essa mesmo, né? Cada vez mais a gente tentar se parecer com Jesus, né? Como é que a gente cada vez mais se aparece, né, com Jesus, né? Cada vez mais sendo menos a gente, né? Cada vez mais sendo mais o outro, né? E ele fez um paralelo muito bonito, quando você derruba a água, né? Quando você derruba o óleo ali, quando você unge o óleo, ele tende a descer, né? Ele tende a descer. A água, ela tende a descer, né? Então, que a gente possa procurar esses caminhos mais profundos, porque esses caminhos mais profundos será onde a gente vai encontrar Jesus, né? Quanto mais a gente se diminui, quanto mais a gente, né, pensa cada vez menos na gente, né, e consagra mais aquilo que Deus entrega na nossa vida, consagra mais as palavras né, que Deus entrega, que os irmãos trazem, que as atitudes, né, das pessoas, as nossas frustrações também, né? Ele trouxe um paralelo muito bonito, porque nas nossas frustrações nós tendemos a ser rebeldes, nós tendemos a não nos conformarmos, mas quando nós consagramos as nossas frustrações, é onde a gente consegue encontrar a paz de Cristo, a gente consegue encontrar a paz de Deus, onde que a gente consegue encontrar o aconchego de Jesus. E aquele pastor, ele trouxe algo muito forte, porque foram há 3 ou 4 anos atrás, ele perdeu a filhinha dele. E quando ele perdeu a filha dele, uma filha novinha, o que ele colocou ali que ele poderia ter duas decisões. Ele poderia se revoltar, ele poderia se desviar do caminho, mas o que ele poderia também é consagrar aquele desafio que ele estava passando a Deus e tentar aprender algo daquilo. E aquilo o aproximou muito de Deus, muito de Deus. Achei muito bonito, achei uma história muito interessante. E esse pastor tem uma história muito, muito interessante. Eu não entendi muito porque era um pastor. Eu vou numa igreja que o culto é em inglês, né? E aí um pastor de uma região lá que o sotaque dele era bem forte, mas o que ele estava falando é que ele tinha ido numa reunião de trabalho, numa apresentação de uma reunião de trabalho, e ele era pastor, né? Então de repente ele começou a pregar no meio da reunião. E aí falou: "Ó, já que está no final aqui, quem quiser ficar, fica aqui que a gente vai fazer uma oração." E no final ficaram 16 jovens. 16 jovens ficaram ali com ele.
E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos se reunir novamente na semana que vem, e na semana seguinte se reuniram de novo. Na próxima semana, que tinha 16 jovens, já tinha 800 pessoas. E dessas 800, na outra semana já eram 8.000. Era multiplicação. Ele falando que, inclusive, um amigo dele que era cego já estava lendo a palavra de Deus. Só milagre, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Ontem foi muito aprendizado. Lá na... Deus continua o mesmo. Oi. Pode Lá, falar, dona Cida. lá na Lagoinha, ontem, o pastor Costa Neto, ele falou também algo bem parecido, viu, Fábio? O tema da mensagem era: o nosso destino é o céu. E ele falava exatamente, e aí ele não citou, mas tá me vindo aquele versículo: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo será acrescentado, todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente busca a Deus, né, James, não tem como não se multiplicar, né, Mário? As coisas na vida da Sim. gente, quando a gente prioriza Deus. Então, assim, quantas pessoas. Eu sou, assim, um testemunho vivo disso, que, assim, eu disse, meu Deus, eu olhando para a minha vida pregressa, gente, eu estou com 69 anos, eu tenho o maior orgulho e alegria de falar a minha idade, de dizer que eu tenho 69 anos, eu não... Assim, as pessoas que negam a idade, tá negando o amor de Deus. Às vezes eu fico, meu Deus, por que as pessoas gostam de negar a idade? Por que as pessoas têm vergonha de falar a idade que tem? Porque eu falo com 69 anos assim, a minha atividade na igreja é intensa. Até o pastor, ele fala assim, meu pastor terreno, aí ele diz assim: a irmã Lucinha tem alma jovem, e é mesmo, mas esse vigor, James, vem de Deus, é a multiplicação dos pães e dos peixes na minha vida, e até em termos de grana mesmo, porque se eu for olhar para trás e ver o quanto eu ganhava, e ver o que Deus já proporcionou na minha vida, nunca pensei de ir aos Estados Unidos, viu, Fábio? Nunca imaginei, eu fui porque meu filho mora lá em Orlando, né, a empresa que ele trabalhava aqui foi quem mandou ele para lá, e eu fui, mas sabe qual era o meu desejo? Era conhecer a terra de Jesus, né? Conhecer a terra de Jesus. Eu nem falava Israel, eu dizia que eu queria conhecer a terra de Jesus. Então, que eu li os 4 evangelhos, que estudava no colégio de freira, né? Como eu já falei para vocês, sempre eu lia, eu tinha aquela curiosidade, eu chorava vendo o sofrimento de Jesus, ia ali lendo. Mas eu dizia, eu quero conhecer a terra de Jesus, sempre, sempre, sempre. Eu já fui 2 vezes à terra de Jesus, assim, de forma milagrosa. É por Oh, isso glória. eu digo assim, por isso que eu digo assim, Mário, assim, as coisas na vida da gente acontecem assim, de uma forma abundante e transbordante quando a gente prioriza o reino de Deus. Muitas vezes, quantas pessoas eu já levei para encontros de jovens, de casais e tudo, porque na minha antiga igreja tinha essa história, a gente convidava e a gente custeava, mesmo com pouco dinheiro, eu fazia de tudo, às vezes renunciava alguma coisa para mim, para poder levar pessoas para Jesus. E quando uma vez eu me vi num posto numa tribulação bem grande, e de repente chega uma pessoa e diz assim: olha, eu tenho uma bênção na tua bolsa, era um dinheiro que eu estava precisando para pagar uma inscrição para mim, que eu não tinha. Apareceu o dinheiro, Mário, apareceu o dinheiro na minha conta, que até hoje eu não sei de onde veio. É por isso que eu digo: o que você me falar sobre o sobrenatural de Deus, eu acredito. Porque é por isso que Paulo diz que as coisas de Deus parecem loucura, ao homem natural parece loucura. Eu fico me perguntando, meu Deus, como é que eu já fui a Israel 2 vezes? Eu já fui à Coreia do Sul, visitei a igreja de Poyang-Shu, que é a maior igreja evangélica do mundo, são 8 andares. Meu Deus, como é que isso aconteceu na minha vida? E não fazer um parâmetro entre o que Deus já proporcionou e o que eu ganhava e ganho até hoje. Eu fui aos Estados Unidos com a ajuda do meu filho também, porque mora lá. Nunca tive desejo de ir. Fui porque, enfim, aproveitei, né? Tá Mas, certo. gente, eu vendo aqui agora, achei um papelzinho aqui, ó, escrito, da minha viagem à Coreia do Sul, gente. Eu digo, meu Deus, como é que pode?
Você indo olhar, ai, passei por Amsterdã, dei naqueles barcos lá, naqueles canais, já fui a Portugal, Lisboa. Menina, fui à Grécia, lá no Aerópago, onde Paulo pregou, Deus desconhecido. Eu digo, gente, como pode? A Filipos, o caminhozinho que Paulo trilhou quando ia de Filipos a Tessalônica. Eu digo, gente, como é que pode? Só Deus, Deus na causa. Quando você prioriza, sabe? Quantas renúncias, meu Deus, na minha vida eu fiz em busca de levar pessoas para Jesus. Até transporte errado, de propósito, eu já tomei, gente, para poder levar pessoas para Jesus. Tamanha era a minha gana de levar Jesus. Quando a gente faz isso, é misericórdia. Isso se chama misericórdia. A misericórdia que Jesus teve, aqui é o que a gente precisa ter para que ele cada vez multiplique as misericórdias dele. E ele diz que se renovam a cada manhã, e por isso não somos consumidos. Vou falar pra você, Obrigado, quando viu? eu, Obrigado quando eu pelo seu comecei a estudar a testemunho, Bíblia, porque eu tenho essa isso só Bíblia me aqui, dá ó. força para continuar, viu? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha essa Bíblia aqui que eu ia muito novo, mas eu nunca tinha conseguido ler a Bíblia, né? E aí, no ano passado, eu estava estudando a Bíblia, tem um cartãozinho no meio da Bíblia, que eu estava lendo, de repente ele apareceu. Mas esse cartãozinho aqui, ele está escrito aqui assim, eu não sei se você consegue, acho que não consegue ler, mas ele está escrito aqui assim, ó. Acredite se quiser. É. Acredite se quiser. Do nada apareceu o cartãozinho escrito, acredite se quiser. Nossa, meu pai é. Deus não força ninguém, né? Rapaz, Se hoje quiser. Espírito Santo, eu não estou dizendo que a afluência do Espírito Santo aqui está demais nessa sala. Tudo está sendo Jesuicidência, Mário, Cristocidência, Jesuicidência, Yeshuacidência, tudo. Ai, meu Deus, menos Assim mesmo. meu Deus, é bom demais, bom demais. É bom demais estar na presença do Senhor. Eu disse até que precisava sair mais cedo, mas estou aqui até agora, já são 8 e... Dona, Dona Lucinha, depois que eu comecei a participar desse devocional, eu fiquei assim, impactado mais ainda pela palavra de Deus, pela amizade que tenho com meu filho aí, com o Fábio, com as pessoas que participam, sabe? É uma alegria muito grande, é um prazer enorme. Mesmo eles estando longe, eu me sinto pertinho deles, porque é uma hora que eu fico aqui, 1h30, 2 horas, conversando, falando a respeito de Jesus, testemunhando e ouvindo os testemunhos do que Deus faz na nossa vida, dos milagres, porque os milagres que a gente conta aqui é tudo sobrenatural. É coisa que é impossível ao ser humano, entendeu? Então é coisa que dá prazer você ouvir. As pessoas contando as coisas que acontecem. A senhora me dizendo aí, ó, que já foi na Coreia do Norte, já foi na Grécia, já foi 2 vezes nos Estados Unidos. Agora, financeiramente falando, será que a senhora teria condições de ir? De jeito maneira, não foi Coreia do Norte, não. Deu me livre, eu não quero acordo com a Coreia Coreia do do Norte. Sul. Coreia do Sul. Coreia do Coreia do Sul. É, Coreia do Sul é um dos países mais evangélicos naquela região ali, né, dona? muitos, muitos, Parece que muitos. 80% do povo coreano é evangélico, né? Foi Yangshu que iniciou a oração da madrugada e as igrejas lá são lotadas na oração da madrugada, de 5 horas, são 5 horas, tá? As igrejas lotam as igrejas, cheia, lotada de pessoas para a oração, porque eles chamam a oração da madrugada. Eu tive o privilégio de ir numa igreja aqui no Bom Retiro, aqui, dos coreanos, né? Fui convidado para ir para lá e eu fui lá participar de um culto lá na igreja desses coreanos, né? É uma benção, viu? Eles são bem dedicados mesmo à palavra de Deus. Muito. Por isso que é um país abençoado lá, né? Todos os dias, dona Lucinha? Oi? Todos os dias, 5 horas da manhã, eles vão orar? Todos os dias, todos os dias. Oh, glória. Todos os dias as igrejas lotadas, 5 horas da manhã. É por isso que a Coreia do Sul saiu do buraco e Maravilha, hoje é próspera, próspera, próspera. maravilha. Porque é tudo Exatamente. da oração, da Que gratidão. bênção. E aí Deus vai fazendo, né? A busca ao reino de Deus em primeiro lugar e o resto ele vai fazendo, porque era humanamente impossível eu ir para a Coreia do Sul, 2 vezes a Israel, a Grécia, aos caminhos de Paulo. Gente, não tinha a menor condição se fosse só por mim, pelo que eu ganhava, né?
Sabe, Deus proporcionava, era um resto que saía daqui, era outro que aparecia da culaça. Gente, dinheiro na conta. Eu olhei à noite e tinha R$ 7. No dia seguinte tinha os 300 que eu precisava para fazer uma inscrição. Aí eu fui à caixa saber de onde é que saiu esse dinheiro. Isso há algum tempo. Posso quiser na conta da senhora. Quem? Papai do céu. Só pode. Só pode, né? Eu só que eu fiz minha inscrição e fui abençoada. Gente, é bom demais falar de Jesus. É muito bom. Das É maravilhas. muito bom. É muito bom. Eu sou feliz por isso. Glória a Deus. Vamos encerrar, James, vamos fazer vai oração? ler? Vai ficar para amanhã, então, né? Já Porque já, deu já é horário. 9 horas. Vale, 9 horas. O que disse que ia sair mais cedo foi o dia que a gente saiu mais tarde. Pronto, eu preciso fazer resolver umas coisas. Vamos orar, né? Então, Delucinha, já que a senhora está com essa unção toda, a senhora podia orar para nós, encerrando hoje esse devocional? Posso sim, Senhor da glória. Obrigada, Deus Criador, Jesus Salvador, Espírito Santo Consolador, que está conosco a todo tempo, enxugando nossas lágrimas, nos consolando, nos exortando, nos ensinando o tempo todo a caminhar na palavra do Senhor, a ser gratos. Pai, a tua é a glória, Senhor, Senhor, a magnificência, teu é o poder, teu é a honra, e de ti vem as nossas vitórias, Senhor, todas as vitórias sobre as nossas lutas, Pai, somos vencidos em ti e por ti, Senhor da glória. Ah, Senhor, tu é a majestade, porque tudo quanto temos vem de ti, o que somos, principalmente o que somos, Senhor, vem do teu Santo Espírito, Pai. As pessoas que somos hoje, Pai, não somos seres perfeitos, não. Somos seres aperfeiçoados dia após dia, porque buscamos a santidade, buscamos estar na tua presença, buscamos ser gratos a ti, Senhor. Que não esqueçamos, Senhor, ao levantar, ao abrir dos nossos olhos, Pai, que não esqueçamos, Pai, de lembrar que o sopro de vida vem de Ti, Pai, porque no estalar de dedo, Tu nos acorda e no estalar de dedo, Tu nos leva também, Senhor, quando chegar a nossa hora. Nos prepara, Pai, para a eternidade, Pai. Nos prepara, Senhor, para morar contigo, Pai. Como Jesus disse que ia para o Pai, ia preparar muitas moradas, ia preparar moradas para o seu povo, para os seus filhos, e nós somos esse povo. Embora imperfeitos, Pai, mas, como eu disse, somos aperfeiçoados dia após dia, pelo ensino do Teu Santo Espírito e pela nossa busca, porque não só Ele nos dá o livre-arbítrio, mas cabe a nós buscarmos dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, seja lá fazendo o quê, dirigindo, lavando a louça, cozinhando, que seja assim, Senhor, que seja no templo, Pai, que seja na nossa casa, sentadinho no nosso sofá, no conforto da nossa casa, mas que não deixemos, Pai, de buscar a Tua presença, Senhor, porque tudo que há nos céus, na terra, nos mares, tudo vem de Ti, Senhor. Tudo é por Ti, foi palavra da Tua criação e nós somos coroa da Tua criação, Pai. Nós fomos feitos, talhados por Ti, Pai, desenhados pela Tua mão, Pai, que privilégio grande. O restante da criação foi feito pela palavra, pelo Teu haja, mas nós fomos criados a Tua imagem e semelhança, Senhor, pela Tua potente mão, desenhou a gente ali bonitinho e depois soprou em nossas narinas, Pai. Soprou nas narinas de Adão, nas narinas de Eva e sopra nas nossas narinas toda manhã, Senhor. Muito obrigada, Pai. Abençoa a todos que aqui estão. Abençoa o trabalho de quem vai fazer os seus trabalhos seculares. Eu vou aqui também fazer o meu dentro de casa, mas preciso fazer. Nos abençoa extensivamente as nossas famílias, filhos, netos, pai e, sobretudo, os nossos filhos espirituais. Manda, Senhor, que a gente quer mais pessoas para evangelizar, porque fazer o teu ide, Senhor, fazer o teu ide é o que tu quer de cada um de nós. E de pregar o evangelho, fazer discípulos pelo mundo afora, Pai. Então, há tempo e fora de tempo, que nunca esqueçamos de mostrar o teu evangelho de amor, como o Mário mostrou aquela pessoa do assalto lá do Banespa, e eu sei que muitos também que mostram, e como é isso que a gente pede de ti, Senhor, é tudo que nós queremos, Pai, é pregar o teu ide, é obedecer a tua ordem.
Pai, e nos ensina, nos capacita, Pai, nos dá sabedoria e conhecimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.